Dezembro, mês de Natal, mês que nós comemoramos a vinda e o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo até a terra, o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta manhã. E nós iniciaremos hoje então uma série sobre o Natal. Nós iremos então até aí o final de semana do Natal, pensando sobre o que Jesus veio trazer para nós no tempo do Natal. Quais são os presentes de Cristo para as nossas vidas? E talvez você esteja andando aí pela cidade à noite e você percebe que em muitos locais nós temos luzes, coisas que, árvores de Natal brilhando, luzinhas em formato de Papai Noel, de árvore, de estrela, um monte de luzes ao longo das avenidas de Indaiatuba. Talvez na sua casa também já esteja iluminada por algumas luzinhas. A nossa igreja também aí está com uma decoração de Natal. De manhã é difícil, né, para perceber, mas à noite, se você quiser vir aqui ver a igreja bem iluminada, bem bonita, você vai poder ver as luzinhas lá. O Natal é uma época de luz. O Natal é uma época onde a luz está em evidência e em todos os locais nós vemos isso, velas, luzes e coisas do tipo. É interessante que quando nós vamos para a Bíblia, a luz ela é um sinal de paz, ela é um sinal de ordem, ela é um sinal de harmonia. Toda vez que a ideia de luz, de algo que ilumina, que traz luz nas trevas, nós percebemos essa ideia. A Bíblia trazendo a luz de Deus que traz paz, que traz ordem, que traz harmonia. Dois exemplos disso. Primeiro, nós podemos ver isso na criação. Em Gênesis capítulo 1, dos versos 1 a 3. Deus cria todas as coisas, os céus e a terra, e a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. Havia um caos ali. Deus ainda não havia ordenado a sua criação. E o que ele faz para ordenar a criação? Ele diz, haja luz. O sol nem havia sido criado, mas a luz de Deus traz harmonia, ordena a criação dele. O outro exemplo é o texto que o Fábio leu no início do nosso culto. João capítulo 1. Deus se faz presente no meio de nós, na pessoa do Filho Jesus. E Ele é a luz dos homens, a luz das trevas que nós vivemos. Ele traz ordem, paz, harmonia ao caos. E a ideia de trevas é exatamente o oposto disso. A ideia de trevas na Bíblia é o sinônimo do normal afastamento de Deus. Então, normalmente, quando a Bíblia fala de trevas, ela fala de um afastamento do Senhor que tem consequências. As consequências são desarmonia, desordem, caos, tristeza e aflição. Sempre que a Bíblia apresenta a ideia de trevas, ela está falando disso. Desordem, aflições por conta dos problemas, tristeza, afastamento de Deus, local onde a luz de Deus ainda não brilhou. E aí nós estamos terminando o ano, primeiro domingo de dezembro. Quando você olha para trás, para o seu ano de 2019, como foi a sua vida? Ela foi mais de luz ou ela foi mais de trevas? Os seus relacionamentos, houve mais paz, harmonia, alegria, ou talvez houve mais desordem, caos, tristeza, conflitos? A sua família, o seu casamento, na sua escola, nos seus estudos, nas suas finanças, na sua saúde. Como foi o seu ano de 2019? Foi cheio da luz que traz paz, harmonia, ou será que foi cheio de trevas? Quais são as áreas da sua vida onde há trevas ainda reinando? Nós vamos pensar um pouquinho nessa manhã. Onde encontrar luz? Que esperança está a nosso alcance? Onde nós encontramos luz para trazer a paz, ordem e harmonia ao nosso caos? Onde nós encontramos essa esperança para que nós possamos viver uma vida mais iluminada, uma vida mais guiada pelo nosso Deus? E para isso eu quero ler com os irmãos o texto de Isaías, capítulo 8, dos versos 19 ao 22. A nossa reflexão nessa manhã vai adentrar o capítulo 9 e vai até o verso 7. Mas para iniciar, nós leremos um texto que está lá em Isaías capítulo 8. O texto vai ser projetado aqui e fala um pouquinho sobre essa questão de trevas e de luz. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, os versos 19 a 22, a palavra de Deus diz o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos?
A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Meus irmãos, qual é o contexto desse texto que nós acabamos de ler? Primeiro, nós precisamos entender que a nação de Deus, a nação de Israel, ela está vivendo de forma totalmente imoral e idólatra. Um pouco antes do relato aí de Isaías, o povo de Deus havia se dividido, a nação de Deus havia se dividido entre dois reinos, o reino de Israel, que ficou ao norte, e o reino de Judá, que ficou mais ao sul. Normalmente, a nação de Israel, a nação do norte, tiveram reis que não honraram ao Senhor, viveram a sua vida longe dos mandamentos e das ordenanças de Deus. A nação de Judá já não. Muitos reis serviram ao Senhor e seguiram a Deus. Porém, assim como os reis, o povo dessas duas nações vivia de forma a desonrar ao Senhor, quebrando os mandamentos do Senhor, se esquecendo de Deus. É muito comum, e para nós até parece nos chocar, mas que dentro do templo de Deus houvessem ídolos para outros deuses. Imagina se aqui dentro da nossa igreja houvesse uma estátua de um outro Deus. Era isso que acontecia no povo de Israel, tanto que eles se afastaram do Senhor. Mas Deus não deixou o povo vivendo dessa forma. Deus enviou profetas, Deus enviou pessoas que falaram da parte de Deus, falando: olha, vocês estão se afastando de Deus. Lá em Deuteronômio, a palavra de Deus diz que se vocês viverem fiéis ao Senhor, Deus vai os abençoar. Vocês vão ser povo de Deus e Deus vai estar com vocês. Mas se vocês se afastarem do Senhor, Deus, como um pai, vai discipliná-los. Voltem ao Senhor, se arrependam. E, gente, Deus não fez isso aí uma vez só, não. Vários e vários e vários profetas acusaram o povo, acusaram os reis, mas o povo não queria saber do Senhor. O povo, às vezes, até voltava um pouco para Deus, mas é triste ler, porque o relato diz assim: tal rei foi muito bom, serviu ao Senhor, mas não destruiu os ídolos do templo. Deixava o povo vivendo do jeito que queria, deixava o povo vivendo longe do Senhor. E o que acontecia naquela época, a época desse contexto? Havia um império, o Império Assírio. Ele estava crescendo, estava tomando forma, estava já conquistando algumas nações. O rei deste império nessa época era o rei Tiglat-Pileser III. Então era uma nação que já tinha uma história, eles tinham um exército muito grande e eles estavam conquistando várias nações para colocá-las sob o seu domínio. E a próxima nação que estava no caminho do Império Assírio era a nação de Israel. Era a nação do Reino do Norte. E o que aconteceu então? O rei de Israel, que tinha o nome de Peca, ele se juntou ao rei da Síria, não a Síria, o rei da Síria, que era uma outra nação ali próxima, o rei Rezim, e eles falaram: nós vamos unir forças para resistir e contra-atacar ao Império Assírio. Só que eles se viram em número menor do que o exército dos assírios e chamaram o rei de Judá, o rei Acás, para se juntar a eles, para eles atacarem o Império Assírio. O rei Acás olhou para aquele negócio e falou: bom, eu ainda não estou na rota de ataque do Império Assírio. Eu não vou me meter nessa história. Isso vai dar problema. Nós não temos o poderio do Império Assírio, poderio militar deles. Então, eu não vou me juntar a essa coligação aí do reino de Israel com o reino da Síria para atacar os assírios. E ele fala assim: não, eu não quero participar da guerra de vocês. Não me metam em assuntos de vocês. Só que o que acontece? O rei de Israel e o rei da Síria veem aquilo como uma traição. Eles olham para aquilo: bom, então ele está do lado da Síria, e decidem atacar o reino de Judá. Então, o rei Acás faz o quê? Busca ajuda na Assíria. Busca ajuda no Império Assírio para se defender do reino de Israel e do reino da Síria. E, então, o reino de Israel é atacado pelo Império Assírio e é destruído. O povo de Deus que vivia no norte, no reino de Israel, é destruído pelo Império Assírio. E os assírios tomam conta ali da capital, da cidade de Samaria, no reino do norte, levam algumas pessoas cativos à Síria, destroem muitas casas, matam muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas, e se instaura uma grande treva ali naquele lugar. O povo passa a viver em grandes trevas. Famílias destruídas, pessoas que tinham sido levadas para a Síria, pessoas
que vieram morar na região do reino de Israel, porque a Síria tinha um modelo de dominação onde eles tiravam muita gente do povo, levava para lá e trazia pessoas de outros povos para que o povo não criasse uma rebelião, pessoas desconhecidas morando perto de você, cidade destruída, tristeza, angústia, ansiedade. É nesse momento que vem o texto que a gente leu. O povo vivendo trevas, vivendo uma situação que eles mesmos provocaram, porque se afastaram do Senhor, não ouviram os profetas. E o Império Assírio vem como disciplina do Senhor para aquele povo. E o texto começa dizendo: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chileiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? No momento de trevas, o que esse povo estava fazendo? Eles estavam sendo insensatos e buscando esperança onde não há. O povo se viu ali, sem saber o que fazer, tudo destruído, não havia mais esperança para o futuro. E onde eles vão buscar a esperança? Em necromantes, pessoas que consultam os mortos, e em adivinhos, pessoas que, por alguma técnica ou por dizerem que sabem o futuro, falam as coisas que vão acontecer. E Deus já havia proibido isso em Deuteronômio capítulo 18, você pode olhar isso lá na sua Bíblia. Deus sempre falou: não busquem necromantes, adivinhos. E esse povo estava buscando pessoas que não traziam esperança e descumprindo novamente a lei do Senhor, eram insensatos, buscavam esperança onde não havia. E o texto continua dizendo: e será que quando tiverem fome, eles estavam passando por uma situação difícil, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus olhando para cima? Uma outra consequência do povo estar vivendo em trevas e de não buscar a sua esperança no Senhor é que no momento da dificuldade, o que eles faziam? Ó, Senhor, nos ajuda? Não! Praguejavam contra Deus, acusavam o Senhor dos seus problemas, daquilo que eles haviam criado. Acusavam o rei e acusavam a Deus. O povo fazia isso. O povo vivia praguejando contra o Senhor. E por fim o texto diz: olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. No fim, a consequência disso é que o povo vivia angustiado, o povo vivia triste e o povo vivia ansioso. As trevas que foram geradas porque o povo não seguiu a Deus, geraram consequências. No momento das trevas, também não buscaram o Senhor. E o que isso fez com eles? Um povo triste, um povo angustiado, um povo levado ao exílio, um povo sem esperança. Meus irmãos, eu queria perguntar: e você? E você? Nos momentos de trevas da sua vida, como você age? Quando as situações ficam difíceis, talvez por alguma situação que você errou, que você pecou, que você falhou, como você age? Talvez alguma situação que você não tem controle, algo que aconteceu e que não era sua culpa. Muitos do povo de Israel eram fiéis ao Senhor, estavam vivendo um momento de trevas, não era consequência ou culpa deles. Mas as suas famílias foram destruídas, pessoas levadas para longe, eles estavam vivendo um momento de trevas. Como que nós reagimos quando as trevas vêm nas nossas vidas? Como nós reagimos quando, por exemplo, o seu marido vem e briga com você e não quer mais falar com você, não quer mais olhar na sua cara? O que acontece quando o seu filho sai de casa, te abandona e fala que não quer mais saber de você, não quer mais saber de Deus? O que acontece quando você perde o emprego? Onde nós buscamos esperança? Quando a vida está em trevas, onde você busca luz? Muitas pessoas têm buscado na insensatez como o povo havia buscado. Estou em trevas, então eu vou buscar conselhos de pessoas em locais que Deus não se agrada. Muita gente busca em horóscopo para saber como é que será meu dia hoje. Será que vai ser melhor? Será que o meu signo do zodíaco vai me trazer esperança? Muita gente procura no espiritismo. Alguém da família morre. Não, mas eu preciso conversar com a pessoa que faleceu. Eu vou num centro espírita ouvir a mensagem da minha mãe, do meu pai que faleceu. Muitas pessoas buscam nesse ocultismo respostas que essas pessoas não têm para nos dar. Ou se não, nós buscamos em pessoas que vão trazer conselhos totalmente longe da palavra de Deus. Nós estamos com um problema no nosso casamento, e aí você conversa com alguém do seu trabalho, que não segue ao Senhor, não se importa muito com a lei de Deus e ao caráter do Senhor, e essa pessoa fala: não, abandone seu marido, abandone sua esposa, isso aí não vai dar certo mais não. Ou se não, você está com um problema com seu filho, e a Bíblia diz para que os pais disciplinem os filhos,
E as pessoas, não, mas hoje em dia isso é coisa do passado. Você não pode mais disciplinar o seu filho. Você não pode mais castigá-lo. Você não pode mais fazer isso, senão seu filho vai se tornar um rebelde. Você ouve essas coisas. E aí o que acontece? Você fica angustiado, triste, ansioso, porque as coisas não se resolvem. Meus irmãos, o mundo não tem solução para as trevas. Quando nós buscamos no mundo resposta para as nossas trevas, nós ficaremos tristes, ansiosos e talvez com raiva de Deus. Às vezes a situação está aí, você não tem a ver com ela e você começa a praguejar contra o Senhor. Por que Deus que isso está acontecendo? Deus, eu tenho buscado, mas será que temos buscado a lei e o testemunho? Como o profeta chama o povo? O povo de Deus vai buscar respostas fora de Deus. É isso que o texto está dizendo. Você olha para os seus pecados e os reconhece quando eles te causam trevas, ou você aponta o dedo para Deus? Quando os teus pecados, as tuas atitudes te causam trevas, te causam problemas, você prontamente reconhece, Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Eu peço perdão, Deus, estou arrependido. Preciso da tua luz, do teu perdão. Ou você começa a praguejar contra o Senhor. Nada certo na minha vida. Eu tento, eu faço tudo naquela casa e ninguém reconhece o meu esforço. Tá louco, toda coisa dá errado. Eu compro um carro e o carro quebra. Eu lavo o carro, chove, eu passo no barro para ir lá no culto de gratidão da igreja. Pragueja contra Deus. Muitas vezes nós temos sido assim, meus irmãos. Mas se a sua vida tem sido melancólica, ansiosa, triste e angustiada, eu quero dizer para você que há esperança para nós. Há esperança para uma vida em trevas. Há esperança para uma vida de dificuldades. Porque Deus, Ele compadece do povo em trevas e traz grande luz. Deus vê o povo que tinha ido para as trevas por conta dos seus próprios pecados. Mas Deus não deixa o povo em trevas. Deus não fala, tá bom, vivam a vida de vocês, fiquem nas trevas. Deus traz grande luz para esse povo. O texto de Isaías capítulo 9 continua falando sobre o que Deus faz a esse povo no versículo 1. O texto diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tem multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A solução para as trevas do povo, meus irmãos, vem de fora. É uma ação de Deus que vai trazer luz para as tribos de Zebulon e Naftali. As tribos de Zebulon e Naftali foram as duas tribos que primeiro sofreram o ataque dos assírios. Elas ficavam à beira-mar do Rio Jordão. O Império Assírio atacou, destruiu aquelas duas tribos, a região da Galileia. O texto diz que a solução de Deus para aquele local que primeiro viveu grande trevas, vai ver grande luz. É muito interessante porque você percebe que o texto está usando verbos todos no passado. Isaías está relatando algo que ainda vai acontecer, algo que vai acontecer num futuro, e um futuro distante. Mas Isaías fala como se aquilo já tivesse acontecido, porque as promessas do Senhor são certas. Isaías não tem dúvida nenhuma de que Deus vai trazer grande luz para a terra de Zebulon e Naftali. Isaías fala de algo como se já tivesse acontecido, das consequências da ação de Deus trazendo luz para as trevas daquele povo. O texto diz que a luz dissipa as trevas, multiplica o povo e gera alegria diante de Deus. O texto diz que o povo se alegra diante do Senhor. O povo mais não se alegra diante dos necromantes, não se alegra mais diante da situação em que vive, mas se alegra diante de Deus. Por quê? E eles se alegram como se alegram na ceifa. Isaías usa aqui a ideia
de um momento da colheita. Você passa todo ano cultivando, às vezes a chuva vem, você fica com medo se vai destruir a plantação, mas vem o momento da ceifa, é um momento de alegria. Ou o momento de repartir os despojos. Aqui ele traz a ideia da guerra. Quando o povo ia para uma guerra, vencia a guerra, ele trazia muitas coisas do local, da região que foi vencida, e eles repartem as riquezas que foram conquistadas. É um tempo de alegria. Meus irmãos, o tempo de alegria diante de Deus, porque Deus veio trazer grande luz àquele povo. E o que Deus faz? Quais são as ações que geram alegria neste povo? Primeiro, o texto diz que ele quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor. Deus vem para libertar eles do domínio. Primeiro, ele quebra o jugo, algo que pesava, o trabalho escravo que muitas vezes era colocado diante do povo, os grandes impostos que eram colocados sobre eles. Deus quebra esse peso, esse jugo. Quebra também a vara que lhes feria, aquilo que os assírios vinham para atacar, para machucar, para destruir. Deus quebra isso e quebra o cetro. Aqui a ideia do cetro é daquele que governa. Quem governa este povo não é mais os assírios. Quem governa este povo é o Deus vivo. Não é mais um Deus opressor, mas um Deus amoroso que governa este povo. O texto continua dizendo que vai haver paz. Ele fala que a bota com que o guerreiro está utilizando e as vestes do guerreiro vão ser queimadas. Qual que é a ideia? Não precisa mais de vestimenta de guerra. Pega todo o arsenal de guerra e queima, porque não vai ter guerra mais, vai ter paz. E o texto diz que um menino nos nasceu, e eu acho isso maravilhoso. Porque a gente vê um rei poderoso, no império poderoso ele vai ser destruído por quem? Por um menino. A ação de Deus é muito bela. Quando a gente está num ambiente de trevas, se você acender uma luzinha pequenininha, já dá para você ver. Já dá para você ver. Deus, ele fala que vai enviar um rei. Ele diz que um menino vai nascer, um filho vai ser dado ao povo dele, e esse governo vai estar sobre os ombros desse menino. O jugo estava sobre os ombros do povo, mas agora o governo vai estar sobre os ombros de um menino. Os ombros de um novo rei, que vai libertar esse povo. E como que é esse rei? O texto diz que esse rei, primeiro, ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é fonte de toda a sabedoria. É como se ele fosse um grande estrategista, alguém que sabe como vencer as trevas, sabe como vencer o inimigo. O texto diz que ele é um Deus forte. Esse menino, paradoxalmente, ele não é só um ser humano, mas ele é o próprio Deus. E Isaías havia falado no capítulo 7, verso 4, que Deus se faria presente no meio do povo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, ele viria habitar no meio do povo. Esse menino, o rei, é o próprio Deus, a presença de Deus no meio do povo, que é o Deus forte, que vai vencer facilmente a batalha. O texto diz que ele é o pai da eternidade. Um pai. Não mais um rei, não mais alguém impessoal que simplesmente lidera por questões políticas, mas um pai que se preocupa com o povo. E não simplesmente um pai qualquer, mas um pai da eternidade, que consegue ver além das nossas mazelas diárias do dia a dia. Alguém que sabe o sentido da nossa existência, que não olha para as nossas tristezas, mas vê além delas, vê aquilo que há no futuro. E por fim, o príncipe da paz. Tiglat-Pileser era conhecido como o príncipe da guerra, um rei da guerra, um rei da morte, um rei da destruição. Mas esse menino, esse rei, ele é o príncipe da paz. É aquele que traz paz aos relacionamentos, acaba com a guerra. Mas se você continuar lendo a história de Israel, a história de Judá, você não vê nenhum filho de Davi, nenhum rei que foi assim, nenhum deles. Ezequias foi um rei utilizado por Deus para libertar o povo de Deus de algumas coisas. Você vê outros reis que foram bons, mas nenhum deles é assim, porque esse rei prometido é um rei perfeito. Esse rei prometido é o próprio Deus. E quem é esse rei, meus irmãos? Você já sabe quem é esse rei. E eu quero ir com você para o texto de Lucas, capítulo 1, que diz assim: anjo dizendo para Maria, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não tem fim. A profecia de Isaías se cumpre no nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele menino, o filho que nos é dado, e que o governo está sobre os seus ombros. Esse é o rei perfeito,
O Jesus que vem trazer luz para as nossas trevas. E mais à frente no ministério de Jesus, olha o que o texto de Mateus capítulo 4 diz. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A promessa de Isaías sendo cumprida no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a luz que dissipa as nossas trevas. Ele é a luz que vem até nós. A solução externa para os nossos problemas internos. Meus irmãos, eu não sei qual tipo de trevas você está passando, mas Jesus é a luz que dissipa todas as trevas. E as promessas que Isaías deu àquele povo são promessas para nós hoje, porque Jesus ainda é o Deus vivo, aquele que governa sobre tudo e sobre todos, que tem o governo e o cetro de ferro nas suas mãos. Cristo, ele dissipa as trevas, multiplica o seu povo e gera alegria diante de Deus. E por que nós podemos nos alegrar diante de Deus? Porque da mesma forma, Jesus nos liberta do domínio do pecado. Ele acaba com o jugo, com a vara e com o cetro do pecado nas nossas vidas. Ele acaba com a dor que o pecado muitas vezes nos traz, a dor que é causada pelas nossas más atitudes, as consequências que vêm por conta do nosso pecado. Ele é aquele que derruba a culpa da nossa mente, do nosso coração, quando nós podemos ir diante dele e pedir perdão por aquilo que nós fazemos. Ele é aquele que acaba também com o poder do pecado. Nós recebemos a luz de Jesus para vencer todas as trevas das nossas vidas. Meu irmão, você tem poder por meio de Cristo Jesus para vencer os seus pecados. Os seus pecados não são trevas o suficiente para a luz de Jesus. O Fábio falou isso no começo. Em qualquer lugar que se acenda uma luz, as trevas não ficam. Quando a luz de Jesus brilha nos nossos corações, ela tem poder para dissipar toda treva que há no nosso coração. Segundo, esse Jesus, ele traz paz. Não há mais conflito entre nós e Deus. Nós éramos povo que vivia igual ao povo de Israel. Meus irmãos, a gente acha absurdo o povo construindo um altar de outros deuses dentro do templo. Mas quantas vezes nós temos ídolos no nosso coração que nos afastam do Senhor? Buscamos a riqueza, o conforto, buscamos a sabedoria e amor em lugares onde Deus desaprova e que não nos dão isso. Prazeres do mundo e da vida. Mas por meio de Jesus Cristo, nosso relacionamento com Deus é restaurado. A paz, quando eu me entrego ao Senhor Jesus e me arrependo dos meus pecados, confio na obra dele, naquilo que ele veio fazer, a paz com Deus. E a paz entre nós e nós mesmos. O povo se torna um povo angustiado, triste, melancólico, mas quando o povo se encontra com a luz de Deus, eles se alegram. A paz interna para nós. E Jesus Cristo é o Rei. Jesus Cristo é o Rei que governa as nossas vidas. Ele é o Rei que governa a história. Jesus Cristo é esse Rei prometido por Isaías. Esse menino que tem o governo sobre os seus ombros será chamado de maravilhoso conselheiro. Necromantes, adivinhos, espiritismo, horóscopo, não. Conselhos errados, sabedoria do mundo, não. Nós temos um maravilhoso conselheiro, aquele que é dono de toda a sabedoria. Nem Salomão em toda a sua sabedoria foi igual a Cristo, porque ele é o próprio Deus. Ele conhece o nosso futuro, ele sabe aquilo que é melhor para nós. Ele tem um propósito para as nossas vidas. Busque no Senhor, meus irmãos. Se você está passando por um momento de trevas, procure luz no Senhor. Procure sabedoria no Senhor. Busque a Ele, busque na palavra dEle, ore ao Senhor, fale com esse Deus, porque Ele é um conselheiro perfeito. Ele é um estrategista que sabe te dar o caminho das pedras para você vencer na sua vida, vencer os seus pecados, caminhar rumo ao Senhor. Ele também é o Deus forte. Jesus é aquele que diz para o paralítico, levanta e anda, e o cara levanta e anda. Jesus é aquele que pega o cego, coloca a mão e ele passa a ver. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que vai um dia restaurar os nossos corpos, para nós vivermos eternamente com Ele. Ele é todo poderoso. Ele é o Deus forte. Qual é a trevas que você está lutando? Será que ela é tão forte assim, que é mais forte que o nosso Deus? Será que o seu pecado não tem solução? Deus é o Deus forte. Jesus é o Deus forte. O texto diz que Ele é o Pai da eternidade. A promessa de Isaías não é de uma luz que brilha e apaga, não é de um pisca-pisca, mas é de uma luz eterna. Um Pai que está ao nosso lado o tempo todo,
mostrando a luz dele para nós. O mundo não tem esse tipo de luz, mas a luz de Deus é uma luz que dura para sempre. Não sei quanto tempo você tem lutado contra as suas trevas. Não sei qual é a montanha-russa que você tem vivido, o vai e vem das trevas. Mas lembre-se que a luz de Jesus, ela está brilhando, ela está disponível a nós, a todo momento em que nós queremos buscá-lo. E ele também é um príncipe da paz. Como eu disse, Tiglat-Pileser era conhecido como o príncipe da guerra, mas Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o rei que governa sobre tudo e sobre todos. Jesus é o rei que tem paz para nos oferecer. E a paz que Jesus tem para oferecer não é a paz somente de ausência de guerras, mas é uma paz interior. É uma paz que muda a nossa vida. É uma paz que nos transforma. A Bíblia diz que é a paz que excede todo entendimento, mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos onde eu não entendo o que está acontecendo, mesmo nos momentos onde parece não haver esperança. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o príncipe da paz. Qual é a trevas que tem tirado a sua paz? Jesus é o príncipe da paz. E meus irmãos, esse Jesus, ele está disponível a nós. Esse Jesus continua aí. E a alegria que o povo sentiu e que nós podemos sentir diante de Jesus é como aquela alegria de uma criança que está esperando para ganhar um PlayStation e o pai dele vai lá e compra no Natal e ele ganha e fica todo feliz. A alegria que está disponível a nós é quando uma mãe vê um filho, muitas vezes que faz tempo que ela não vê, ela fica muito alegre. Às vezes, a alegria de um filho que reencontra um pai depois de muitos anos. Essas alegrias deste mundo são belas, maravilhosas, mas elas não se comparam à nossa alegria, que nós podemos desfrutar diante do Senhor, quando a luz dele dissipa as nossas trevas. A luz ainda está brilhando. Quais são as áreas da sua vida que estão sendo invadidas pelas trevas? Quais são as áreas? Pense em que lugar da sua vida, em que área da sua vida há trevas. Porque eu sei que há, na minha há. Mas Jesus, ele pode trazer luz. Jesus, ele pode trazer luz. Onde você tem buscado esperança em meio às trevas? Porque, meus irmãos, no momento das trevas, muitas vezes nós temos buscado esperança no choro, no nosso travesseiro, na nossa cama. Elas são afofadas por Deus muitas vezes, mas busque luz no Senhor. Eu sei o quão difícil isso é. Eu sei que tem dias que talvez você não queira levantar da sua cama, mas há luz no Senhor, a paz do Senhor. Às vezes você está tão ansioso que você esquece coisas banais, mas calma, a paz do Senhor, a luz em Deus. Eu te convido a duas coisas. Primeiro, não pragueje contra Deus, mas aproveite o Natal e receba esse presente que Jesus veio trazer para você. A luz dele. Eu não sei aqui se você já encontrou essa luz de Jesus. Talvez você já esteja vivendo aqui na igreja, talvez você já esteja frequentando aqui, talvez tenha até funções aqui na igreja, mas a sua vida é uma grande trevas. Parece que você está aqui tentando buscar a luz de Jesus e batendo na porta, mas você só vê a luz da fechadura. A Bíblia diz que todo aquele que se arrepende dos seus pecados, abandona aquilo que nós temos buscado no lugar de Deus, as nossas falhas, aquilo que nós fazemos contra o Senhor, quando nós nos arrependemos disso e confiamos que Jesus veio para viver uma vida aqui e morrer, porque um dia Ele voltará para reinar. Ele morreu para resolver o problema do nosso pecado, para libertar a gente do domínio do pecado. Ele recebe sobre Ele na cruz os nossos pecados, para que nós pudéssemos receber a luz dele nas trevas. Se você ainda não recebeu essa luz, eu te convido a refletir sobre isso, a falar com o Senhor, se arrepender dos seus pecados e confiar em Cristo Jesus, para que você possa se alegrar diante de Deus, sabendo que agora a sua vida tem luz, e essa luz é uma luz que nunca acaba, e é uma luz eterna. Abandone aquilo que te leva às trevas e caminhe para a luz de Jesus. E se você já tem vivido uma vida com Jesus, caminhando com Cristo, continue, meu irmão e minha irmã. Continue. Porque a luz de Jesus está brilhando. A luz de Jesus está brilhando. E às vezes as nossas trevas funcionam para que nós percebamos que a luz de Cristo é mais forte do que a gente imagina. Para que a luz de Cristo às vezes é igual ao sol, quando a gente olha para Ele, até ofusca a nossa visão. Porque esse é o nosso Deus. Ele é mais forte do que a gente imagina. Ele é mais sábio do que a gente imagina. Ele é mais eterno, mais presente e mais Pai do que a gente imagina. E mais pacífico, e que nos traz mais paz do que a gente pode imaginar. Jesus veio para trazer a luz. Esse é um dos primeiros presentes que Jesus veio para nos trazer. E o meu convite é que você saia daqui olhando para esse Jesus,
como o Deus maravilhoso que traz luz para as nossas trevas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor Deus, as trevas, elas se fazem presente nas nossas vidas muitas e muitas vezes, Pai. Deus, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Ouvindo o nosso coração, nós escolhemos muitas vezes pecar contra o Senhor. Nosso coração é corrupto, é maligno, é enganoso, como a Tua palavra nos diz. Muitas vezes nós buscamos em outras coisas que não no Senhor e ficamos angustiados, tristes, ansiosos. Muitas vezes, Deus, não por conta dos nossos pecados, mas por conta das situações da vida, deste mundo caído, nós sofremos coisas que nós não queremos sofrer, não escolhemos sofrer. Às vezes caminhamos fielmente ao Teu lado, Pai, e mesmo assim a vida nos aflige. E mesmo assim o império das trevas vem lutar contra nós. Mas, Pai, que nós possamos olhar para a luz. Que nós possamos olhar para o menino que nasceu, o filho que nos foi dado, o Rei maravilhoso Jesus Cristo. Pai, que Jesus Cristo possa ser o Rei das nossas vidas, dia após dia. Que nós possamos ouvir a Tua voz, Deus, a Tua lei, o Teu testemunho, para ser guiados pelo Senhor, que é um Rei que é pacífico, um Pai amoroso, que nos traz luz para a nossa vida, Deus. Pai, se há alguém aqui que vive em trevas, Deus, brilha a luz no coração dessa pessoa. Pai, é esse o nosso desejo, Deus. Pai, o Senhor é um Deus soberano. Nós nos colocamos debaixo da Tua soberania, sabendo que o Senhor pode fazer aquilo que o Senhor quiser. E faça conosco, Deus, que nós possamos brilhar a Tua luz cada vez mais para as outras pessoas. Sermos instrumentos do Senhor para levar essa luz para outras pessoas. Para que, neste momento do Natal, neste mês de Natal, Deus, nós possamos olhar para o Senhor e valorizar a luz que o Senhor veio trazer a nós. Pai, muito obrigado por isso. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.